Oi pessoal, continuando uma série de vídeos sobre a ACLS, serão ao todo, como eu falei, 8 vídeos. O primeiro foi sobre a história, o segundo, a primeira parte sobre o suporte básico de vida. Esse é o terceiro vídeo para concluir suporte básico de vida. O quarto e o quinto sobre suporte avançado, sexto, TAC arritmias, sétimo, bradiarritmias e o oitavo, a prova do ACLS para vocês. Nós vimos que as três prioridades no suporte básico de vida, ou melhor, as duas prioridades são desfibrilação precoce, por isso a chegada do DEA o mais precoce possível é o evento mais importante, e enquanto ele não chega, uma massagem cardíaca externa de alta qualidade. E terminamos a aula anterior falando que a massagem cardíaca externa ela é ou é 8 ou é 80. Ou ela é uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, ou ela é uma verdadeira bosta pura e fedorenta. Vimos também que uma das músicas mais famosas usada no treinamento das pessoas, dos socorristas é a famosa Baby Shark. Justamente porque o ritmo da música é um ritmo perfeito comparado com o que deve ser feito também na massagem cardíaca externa, né? Vamos pegar o gancho dessa música do Baby Shark, cujo ritmo, como falei, é ideal para ensinar a velocidade correta das compressões. E vamos criar o mnemônico bosta, onde B é justamente de Baby Shark, mas não apenas do Baby, mas de sua família inteira. Baby é um tubarão infantil e, como toda criança, ele é elétrico, para nos lembrar da velocidade correta, 100 a 120 compressões por minuto, ou seja, até 2 por segundo. O Dead é o tubarão fortão, musculoso, para nos lembrar da força de compressão, ou seja, uma força suficiente para comprimir o tórax de 5 a 6 centímetros. E por fim, Mami Shark, o tubarão fêmea, fofinha, para nos lembrar de retornar o tórax totalmente. Tá? O O do bosta é uma forçadinha de barra, para nos lembrar de ETCO2. Já já vamos falar muito disso. S de sem parar. Alguns anos atrás era comum parar de comprimir com frequência. A pessoa que estava massageando se distraía com seu entorno, parava de comprimir para se meter nas funções dos outros socorristas. Hoje em dia, quem está de massagem deve ter hiperfoco e se concentrar apenas nisso. Não parar por nada. Quais são as únicas exceções? A pessoa tentou entubar uma vez, não conseguiu. Pode parar por 10 segundos para tentar entubar pela segunda vez. Se não conseguir na segunda, máscara laríngea. Checar a posição adequada do TOT, sem parar RCP. Mas se tiver difícil, pode parar só para checar a posição do TOT, correta, né? Obviamente, também para as massagens para trocar os massagistas. Mas isso tem que ser o mais rápido possível. E também parar a RCP durante a desfibrilação. T. Deve-se trocar de massagistas a cada 2 minutos. Se por acaso ele estiver exausto, ao ponto de comprometer a qualidade da RCP, troca antes desses 2 minutos. E agora os dois erros muito frequentes. A letra A é para lembrar disso, lembrar de ar, evitar a hiperventilação. E a bosta ainda é pura. O P de pura é para lembrar de prancha. É muito comum demorar a lembrar de colocar a prancha embaixo do paciente. Tá? P de prancha. E fedorenta, F de feedback. Muito importante que tenha um socorrista, que agora é chamado de coach, para ficar fiscalizando os parâmetros da RCP. É normal, com o passar do tempo, cansaço, tensão, a pessoa começar a errar na velocidade ou na força. Parar a massagem cardíaca é uma das piores coisas que você pode fazer. O sangue fica estagnado, depois que você retorna as compressões, demora um tempo ainda para se atingir uma pressão de perfusão adequada. Já a massagem fofa, ou seja, fraca e ou lenta, que seria menor que 5 centímetros e ou menor que 100 batimentos por minuto, também é muito ruim, porque a gente não vai conseguir promover uma perfusão cerebral minimamente adequada. Já a massagem histérica, elétrica, desesperada, super rápida, acima de 100 compressões por minuto, também é ruim, porque não dá tempo do coração se encher de sangue para a compressão seguinte.
É exatamente o mesmo que acontece quando você não descomprime o tórax, não permite que ele retorne à sua posição original. Então é isso, a massagem de alta qualidade é aquela 100 a 120, 5 a 6 centímetros, você descomprime o tórax totalmente, sem hiperventilar e sem parar, por quase nenhum motivo. Né? Empurre forte, empurre rápido. Empurre forte, empurre rápido. Pessoal, olha como bosta pura está no próprio guideline do ACLS. Note que faltou um item. Né? Se não tiver via aérea definitiva, manter a taxa de compressão em 30/12. Então só faltou esse item na regra mnemônica, tá? Ou seja, 30 compressões para duas ventilações, aí retorna as compressões, mais 30 para novamente duas ventilações, ficam intercalando, né? E segue desse jeito até precisar realizar a intubação. Após a intubação, compressão e ventilação ficam independentes, 100 a 120 compressões por minuto e 10 ventilações por minuto, uma a cada 6 segundos. Outros detalhes ainda importantes, que seria o local exato onde se deve comprimir o tórax, ou seja, 3 a 4 centímetros acima do processo estifoide, e utilizando a região hipotenar da mão. Outro detalhe importantíssimo para ergonomia é que o joelho do massageador, do socorrista, deve estar no mesmo nível do paciente. Se o paciente estiver no chão, ele fica de joelho, como na foto. Se o paciente estiver em cima de uma maca, é interessante até colocar uma escadinha para que o joelho do socorrista fique no mesmo nível do corpo do paciente. Né? Os braços todos retos, esticados, e a força de compressão ela é proveniente muito mais dos ombros e do quadril. Não é uma força que você vai gerar do punho nem do cotovelo. Ela é mais do ombro. Existem alguns dispositivos mecânicos, eles têm vários nomes, né? Automatic Chest Compressor, Compression System ou até Outpulse, cuja função deles é oferecer com precisão a frequência e força de compressão, além de retornar o tórax totalmente, né? Aqui temos um dispositivo de feedback. Esse aparelho vem em alguns DEAs. Vamos ver o vídeo. Você coloca em cima do tórax do paciente e massageia justamente em cima dele. Ele vai mostrando compressão a compressão como está a qualidade da massagem, além de marcar o tempo de toda a reanimação. Essas colunas em azul representam a profundidade da compressão. Quanto mais para baixo ela for, mais profunda é a massagem. É bem intuitivo. Note que ela está em polegadas. 2 polegadas equivale a 5 centímetros e 2,4 polegadas a 6 centímetros. Note também que embaixo ela demonstra numericamente a compressão e a taxa de reanimação. Se ficar na cor verde, é porque o alvo foi atingido. E ainda tem essa barrinha branca, que significa quanto você retornou o tórax. Se ela ficar toda branca, você retornou o tórax inteiro. E por fim, esse diamante branco da direita, ele é o PPI, que é o índice de performance. Quando ele ficar todo branco, significa que a sua massagem está de alta qualidade. Vamos trocar a letra do mnemônico, sai o B da família Baby Shark, entra agora o O, que é uma forçada de barra O de ETCO2. Vejam essa figura. Uma pessoa remando sozinha imprime uma velocidade de 7 a 10 km por hora. Agora, duas pessoas remando na mesma direção, há um acréscimo de até 20% de rendimento. E agora, três na mesma direção, mais 17% de melhoria. Agora, e se colocássemos uma pessoa remando em sentido contrário? Basta uma laranja podre que todo o seixo se prejudica. Por isso é fundamental o mecanismo de feedback para termos a tranquilidade de que a RCP está ocorrendo da melhor forma possível. E é justamente isso que o capnógrafo nos dá. Uma informação inquestionável que a RCP está de alta qualidade, ou pior, está uma bosta pura e fedorenta. Lembre-se, nesse caso não há meio termo, é 8 ou 80. Ele é um sensor que fica acoplado no tubo orotraqueal, e gera uma curva de onda e um número, e ambos ficam expostos no monitor multiparâmetros.
O capnógrafo é um aparelhinho bem simples, geralmente composto por uma célula que vai emitir uma luz infravermelha e que é captada por um leitor. Quando o ar expirado passa por essa luz, ele consegue avaliar com precisão a quantidade de CO2 exalado. E o valor final medido ao final da expiração é justamente o ET-CO2, ET de End Tidal, que é final da expiração. Inclusive, existem aparelhos portáteis que medem até na expiração espontânea, sob catéter nasal de O2, por exemplo. O aparelhinho mede o CO2 em toda a expiração e o valor do final, segundos antes da inspiração, é o chamado EtCO2, como eu falei. E agora uma pergunta interessante. Será que existe alguma relação entre esse EtCO2 medido e a pressão arterial de CO2? Vamos ver a fórmula da pressão arterial de CO2. O que é que aumenta a PaCO2 no sangue, né? Febre, convulsões, exercício físico intenso, consumo aumentado de carboidratos, né? E o que diminui? Justamente tudo o que aumenta a ventilação dos alvéolos, ou seja, o aumento de ventilação alveolar vai diminuir a PaCO2. Ou seja, uma respiração rápida seria a taquipneia e ou uma respiração forte, que seria a hiperpneia. E se você multiplicar a frequência respiratória pelo volume corrente de cada respiração, teremos o volume respirado em 1 minuto, ou seja, que é chamado de volume minuto. Então, hiperventilação alveolar ou aumentar o volume minuto vai lavar mais o CO2, consequentemente caindo a PaCO2. Mas e a relação? Ela existe sim e vamos explicar. Os valores de PaCO2 em situações normais variam entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Vamos imaginar que ela está na média de 40. Após esse sangue arterial passar pelos tecidos, ele vai entregar O2 aos tecidos e pegar CO2, consequentemente aumentando a pressão de PCO2 no sangue, agora chamado venoso. Essa diferença entre o CO2 do sangue venoso e o CO2 do sangue arterial é chamado de gap de CO2. E geralmente esse aumento é menor que 6% em situações de normalidade. Lembrar que ele tem que ser medido pelo sangue venoso coletado da ponta de um cateter central bem posicionado. Nos alvéolos acontece o oposto. Do sangue venoso, o CO2 passa para o ar alveolar. E do ar alveolar, o O2 passa para o sangue, deixando ele vermelhão, que é o sangue arterial. Vamos tomar como base um exemplo. Uma frequência cardíaca de 80, uma frequência respiratória de 20. Vamos pegar o intervalo de 3 segundos. A cada 3 segundos, o sangue vai passar pelo alvéolo 4 vezes e então vai ter uma exalação, uma expiração, né? E é justamente esse ar exalado que será medido no capnógrafo. Então, a cada 3 segundos, 4 passagens de sangue pelo alvéolo, nesse exemplo, né? E uma expiração. A título de curiosidade, a traqueia é considerada a mãe da árvore pulmonar. O brônquio-fonte é considerado a primeira geração, e suas ramificações seguintes, as gerações correspondentes. Assim, após 16 gerações de divisões, compõe a via aérea inferior, cuja função é meramente transporte de ar. Não ocorre troca gasosa nessa região. Após a 18ª geração, é chamado de parênquima pulmonar, onde acontecem as trocas gasosas de fato. Essas zonas são chamadas de zona de Weibull, um anatomista suíço, que morreu em 2019. Note que a 17ª geração é uma geração transicional, ou parênquima ou via aérea, e que o espaço morto anatômico é chamado desse espaço onde não acontece troca gasosa, ou seja, desde os seios nasais, faringe, laringe, traqueia e as 16 gerações de brônquios. Voltando para nosso exemplo, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 20. A cada 3 segundos vão acontecer 4 passagens de sangue pelos alvéolos e uma expiração. Uma parte desse CO2 ficará pelo caminho, no espaço morto anatômico,
para só então ser medido pelo capnógrafo. Agora imagine que a frequência cardíaca aumentou. Mais sangue vai passar por esses alvéolos agora, nos mesmos 3 segundos. Vamos supor que a frequência respiratória continue a mesma, dos 20. O que vai acontecer com o EtCO2? Vai aumentar. Portanto, fica claro que a frequência cardíaca ela é diretamente proporcional à quantidade de CO2 medida pelo capnógrafo. O capnógrafo, nesse caso, passa a medir indiretamente a função cardíaca. Voltando ao exemplo inicial, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 20. Agora, quem vai aumentar é a frequência respiratória, sem aumentar a frequência cardíaca. Serão 2 exalações a cada 3 segundos. Nesse novo exemplo, a cada 3 segundos, 4 passagens de sangue, 2 respirações. O que vai acontecer com o EtCO2? Ele vai diminuir. Quanto maior a frequência respiratória, menor o EtCO2 exalado. Nem deu tempo de acumular CO2 no ar alveolar e a pessoa já expirou novamente. Então, o capnógrafo também servirá como informante sobre a ventilação do paciente. Hiperventilação significa menor EtCO2 e vice-versa. E no caso de uma PCR, EtCO2, zero. Sem coração batendo, não tem sangue para chegar aos alvéolos. E quanto melhor o coração bater, maior a PCO2. Ou seja, o capnógrafo passa a ser, portanto, um excelente feedback da qualidade da RCP. Tudo isso foi para exemplificar e demonstrar aquela relação que existe entre o EtCO2 e a pressão arterial do CO2, do gás arterial. E de fato ela existe. Tomamos como base uma PaCO2 arterial de 40, está na média. Ao passar pelos tecidos, ele vai acumular CO2, virando sangue venoso. Numa situação de normalidade, esse aumento não vai ser mais do que 6 pontos de um sangue coletado na ponta de um cateter venoso central. E é esse sangue venoso, com a PaCO2 de 46, que vai passar 4 vezes ali pelo alvéolo. Pegando esse CO2, uma parte de CO2 vai cada vez entrando no ar alveolar. Curiosamente, de uma forma geral, a pressão de CO2 do ar alveolar é muito parecida com a pressão de CO2 do sangue arterial, 40-40 nesse caso. E é justamente esse ar alveolar que vai sair em direção ao capnógrafo lá no final. Porém, mais ou menos 10% desse ar ficará pelo espaço morto anatômico. Ou seja, o EtCO2 cai para mais ou menos 35. Ou seja, a relação existe. E geralmente é assim. A pressão arterial de CO2 é o EtCO2 que você está vendo no monitor multiparâmetros mais 5. Você também vai precisar aprender a interpretar as curvas. E essas curvas vão fornecer informações sobre via aérea, respiração alveolar e circulação efetiva. Pode ver aqui na curva, tem a fase 1, que nenhum CO2 é aferido, zero, ou seja, é a fase de inspiração. Já a fase 2, há um aumento abrupto de CO2, é o início da expiração. Já a fase 3 é a fase de aumento lento de CO2, é o platô, onde o final dessa fase será chamado de EtCO2. E, por fim, a fase 0 ou fase 4 é a queda brusca, que é o início da inspiração. Algumas alterações da fase 3 não são tão importantes, mas apenas para você saber. À esquerda, alterações típicas de um paciente que está mal curarizado. Pode ver, essa inflexão para baixo sugere que o paciente está tentando causar uma inspiração durante a fase de platô da expiração. E à direita, alterações de um paciente com arritmia cardíaca. Um gráfico aqui mais detalhado sobre a curva de capnografia. Em vermelho, a expiração. Em verde, o início da inspiração. Esse espaço entre o PCO2 e o EtCO2 é o espaço morto alveolar. O normal é uma diferença entre eles de 3 a 5 milímetros, ou seja, o PCO2 é 3 a 5 milímetros maior que o EtCO2. Assim, você já deduziu que se esse espaço morto alveolar ele aumentar, maior também será essa diferença entre eles, para cima de 5 milímetros.
Esse espaço à esquerda da curva representa o espaço morto anatômico. Como ele é anatômico, ele muda muito pouco no próprio paciente. Porém, no paciente entubado, eu posso artificialmente aumentá-lo. Basta colocar uma traqueia artificial extensível. Note que ela é sanfonada, e se esticada ao máximo, ela aumenta esse espaço morto anatômico, retendo ainda mais CO2 e aumentando mais a PCO2. Veja essas duas figuras. À esquerda, o ventilador conectado diretamente na ponta do tubo. À direita, uma traqueia aumenta o espaço morto. Quanto maior essa traqueia, maior a retenção de CO2. Vimos a área do espaço morto alveolar, né? Vimos a área que representa o espaço morto anatômico e, por fim, a área embaixo da curva, que representa a ventilação alveolar efetiva. Às vezes, pergunto justamente isso em questões. Outras perguntas recaem sobre esses ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. O ângulo alfa ele representa a transição entre o gás na via aérea, né, e o gás alveolar. Tá? O normal é ele ser entre 110, 100 e 110 graus. Tá? Se tiver um ângulo alfa maior, como se fosse a semelhança de uma rampa, né, indica obstrução da via aérea ou broncoespasmo. Já o ângulo beta, normalmente ele é de 90 graus. Tá? Se ele for maior que 90 graus, sugere reinalação de CO2. Apesar que o gráfico mais comumente relacionado à reinalação é esse, que a linha de base é ascendente, com o passar dos ciclos respiratórios. Então, resumo, alterações no ângulo alfa, problema no paciente. Alterações no ângulo beta, problema no ventilador. Então, vamos ver como a curva de capnografia nos fornece informações tanto sobre a via aérea quanto sobre a respiração. Ok, aquela curva, como a gente falou, um ângulo A cada vez mais obtuso, né, um ângulo A maior, demonstrando piora na obstrução da via aérea, inclusive aqui já se assemelhando com a barbatana de tubarão, JAWS. Inclusive, isso é típico de um paciente com asma, né, com broncoespasmo severo, né, na crise de asma, ou com paciente com DPLC, ó, curva em barbatana de tubarão, tá? Shark Fin Appearance. Né? Em relação à respiração, note que isso aqui é o mesmo intervalo de tempo. Aqui houve duas respirações, né? Duas expirações, né? E aqui, no mesmo intervalo de tempo, já ocorreu 5. Né? Ou seja, essa curva inicial de cima representa uma hipoventilação e na de baixo uma hiperventilação. Vamos ver algumas curvas de capnografia e como interpretá-las, tá? Nessa aqui, ó, essas duas curvas são o mesmo intervalo de tempo, são curvas semelhantes, sendo que na de cima, note que o EtCO2, a cada expiração, ele está sempre um pouco maior. Ou seja, isso é típico da hipoventilação alveolar, né? A pessoa ventila menos, acumula mais CO2 no ar alveolar, e quando bota para fora, está sempre um valor gradativamente maior. O oposto acontece quando a pessoa respira cada vez mais rápido, né? Não dá tempo de acumular e sempre na próxima expiração tem um valor cada vez menor. Isso é tipo da hiperventilação alveolar. Nessa curva aqui de baixo, note que teve uma curva bem bonitinha, ou seja, típica de um paciente que está entubado corretamente, e a seguir a turva parou de medir o CO2 corretamente. Isso é típico no paciente que estava entubado e ele se extubou acidentalmente. Então, isso é uma das outras vantagens do capnógrafo. Ele consegue detectar com precisão a extubação acidental, que durante aquela reanimação, às vezes, fica difícil avaliar isso. Na curva do meio, note que teve a primeira curva também bem típica, né? E depois a curva foi cada vez ficando mais grosseira até que desapareceu. Isso é típico de uma obstrução do tubo progressiva, né? E aqui você entubou o paciente, colocou o capnógrafo e ele em nenhum momento conseguiu medir o CO2. Isso aqui é uma intubação esofágica. Vimos que a capnografia fornece informações muito variadas e ricas. E em relação ao feedback da qualidade da RCP, se convencionou que será considerado uma RCP de baixa qualidade, ou seja, uma bosta pura e fedorenta, aquela cuja capnografia marcar um valor menor que 10. E será considerado uma RCP de alta qualidade a capnografia que marcar de 10 a 20.
E esse é o objetivo da RCP. Esse é o alvo. Quer ver outra informação que a capnografia oferece? Caso abruptamente haja um aumento para níveis acima de 30, muito provavelmente o que aconteceu foi que o paciente voltou a bater espontaneamente, ou seja, houve um retorno da circulação espontânea. Alguns trabalhos ainda vão além. Eles endossam que, se você já revisou toda a qualidade da RCP e não tem mais como melhorar após alguns minutos e a capnografia não passa de 10, ou seja, você não consegue atingir uma capnografia de alta qualidade, né? É cada vez menos provável que essa RCP será bem sucedida, ou seja, o retorno à circulação espontânea é bem provável. Então você pode usar esse fator como um fator a mais para decidir interromper a reanimação. Não é decisivo, mas você pode usar como um fator para lhe ajudar na decisão de interromper, né? Ou seja, vamos ver aqui algumas funções do capnografia em uma parada, tá? Ele vai confirmar a posição do TOT, né? Ele vai dar o diagnóstico precoce de um STOT acidental, que às vezes naquela massagem, naquela agonia você não consegue ver. Se abruptamente para de medir as curvas de CO2, é porque o tubo saiu do lugar, né? Ele vai dar informações sobre hipo e hiperventilação, que é um dos principais erros de uma reanimação, né? A hiperventilação causando uma alcalose respiratória e, consequentemente, uma vasoconstricção cerebral importante. Né? Ele vai dar informações sobre o feedback da qualidade da RCP, 880. Vai poder lhe ajudar no diagnóstico da retorno à circulação espontânea, caso haja um aumento abrupto dos níveis medidos de ETCO2, e também naqueles casos que você já tentou de tudo e o ETCO2 não melhora de forma alguma, pode lhe ajudar também a decidir para parar os esforços dessa reanimação. Essa aqui foi uma questão relativamente interessante, né, que ela pergunta qual é o ritmo mais provável desse evento, né? As alternativas eram essas, né? Só que ele já bota aqui, ó, que é uma parada. Então, a gente já dá para excluir os ritmos que não são ritmo de parada, né? As arritmias instáveis, elas não são ritmo de parada. Apenas a sistolia ou a ESP, né? Ou fibrilação ventricular com ou TV sem pulso, né? São os ritmos de parada, tá? Aí o que aconteceu aqui? Note que pela capnografia temos uma RCP de alta qualidade, né? Medindo entre 10 e 20. Depois o capnógrafo ele para de medir CO2 abruptamente e quando ele volta a medir já está acima de 40 CO2. Então qual é a provável resposta disso aqui? A provável resposta é uma fibrilação ventricular, né? Por que foi que ele parou de medir aqui? Ó? Foi justamente aquele momento de afasta que eu vou dar um choque, né? Todo mundo afasta, para de ventilar, o CO2 vai para quase zero aqui, né? E após o choque, bem sucedido, né? O coração voltou a bombear sangue normalmente. Então, na próxima aferição, já veio um CO2 muito alto, né? Esse, sem dúvida, é o ritmo mais provável, fibrilação ventricular. Isso aqui foi o choque. Era a segunda pergunta, o que era isso aqui, né? Poderia ser uma sistolia? Estava massageando de forma adequada, trocou o massageador, por exemplo, aí parou de ventilar adequadamente, né? E quando ele volta o novo massageador, o paciente voltou, poderia, né? Mas entre uma sistolia e uma fibrilação ventricular, uma parada, uma troca de massageador ou um choque aqui, é mais provável você pensar que foi mais efetivo não a troca do massageador, mas o choque aplicado, né? Aqui foi o choque, né? Mudando aqui a letra do mnemônico, agora S, né? S do bosta pura, né? S é de sem parar, né? Não pode parar a massagem, não pode, em hipótese nenhuma, tá? Praticamente em hipótese nenhuma, tá? Não pode parar a massagem tem que ser contínua, tá? Isso foi muito intensificado, acho que foi no Guideline 2010, porque antigamente era muito comum o massagista, por qualquer coisa, se distraía, parava, começava a conversar, se metia nas funções dos outros, e foi muito intensificado. Hoje em dia é menos comum isso acontecer, né? Já está mais embasada essa ideia.
Tanto é que existe até essa FCT, que é a fração de compressão torácica, né? Que é o tempo de massagem total dividido pelo tempo de PCR. E o ideal deve se objetivar alcançar um FCT de maior que 80%, tá? Esse é o alvo, tá? E quais são as situações que a gente pode parar a massagem? Poucas, tá? Obviamente, na troca de massageador, após 2 minutos ou após ele estar cansado, né? Você vai ter que entubar. De preferência, você entuba com o paciente sendo massageado. Se por acaso você não conseguir, você pede para parar 10 segundos e tenta entubar. Se não conseguir, a princípio, máscara laríngea, tá? E para checar a posição do tubo é a mesma coisa. Você tenta checar a posição do tubo com o paciente sendo massageado. Se não conseguir, você pede para parar por 10 segundos. E, obviamente, durante a desfibrilação, né? E a letra T do bosta pura é a troca do massageador, tá? Que deve ser feita a cada 2 minutos ou após a exaustão dele, se antes dos 2 minutos. E essa gráfica é um dos mais importantes, você precisa entender isso aí. Ó. Por que não parar? Porque toda vez que você para, né, demora muito. Ó, parei aqui. São várias massagens para voltar a ter uma perfusão, uma pressão de perfusão coronariana adequada, tá? Então, por isso que a massagem ela tem que ser contínua, tá? Todas as vezes que acontecer alguma pausa, ainda mais pausas desnecessárias, piora muito o desfecho do paciente, tá? A letra A do bosta pura, né, é a de ar, né? É para evitar um dos erros mais comuns, né? A hiperventilação. A gente vai ver no suporte avançado da vida, nas outras aulas, por que é que isso acontece. Mas já adianto que esse aqui é o famoso AMBU, né? Que é Artificial Manual Breathing Unit, né? Unidade Manual de Respiração Artificial, né? Existem vários tamanhos, né? O AMBU do adulto, né? Ele tem uma capacidade de 1.800 e um volume de entrega de quase 1 litro, tá? Só que lembre-se, o volume corrente do paciente, normalmente, é 500 ml, tá? Então, qual é a ideia aqui? Se o paciente tiver em respiração ainda não tiver sido entubado, você pode comprimir o AMBU inteiro, tá? Você vai entregar para ele 1 litro de sangue, de volume. Uma parte vai para o estômago, uma parte vai para o pulmão. Agora, se ele já estiver entubado, não tem sentido fazer a compressão total desse AMBU. Deve-se comprimir de metade do AMBU ou apenas 1/3 dele, tá? Esse erro que é tão comum da hiperventilação, além de diminuir muito a chance de sucesso da RCP, ele também é bastante deletério. Veja esse gráfico de fluxo sanguíneo cerebral. Tá? O PaCO2 é a curva verde. Note que ela é diretamente proporcional à vasodilatação cerebral. Quanto maior ele, maior o fluxo sanguíneo cerebral. Porém, em situações de hiperventilação, né, a pessoa aqui ventilando como se não houvesse amanhã, né, desesperadamente, consequentemente vai causar um PCO2 mais baixo, uma alcalose respiratória, né, acontece o oposto, vasoconstricção cerebral e redução do fluxo sanguíneo, tá? E até isquemia cerebral. O que é que adianta ter sucesso na RCP, o coração voltar a bater, mas o paciente volta com o cérebro isquemiado? Aqui vemos o gráfico, né, do PCO2 que já foi falado, né? Um paciente que está ventilando muito rápido e ventilando muito, no volume corrente alto e a frequência respiratória alta, vai diminuir muito o PCO2, causando alcalose respiratória e vasoconstricção cerebral. Então, muita atenção a essa letra A, tá? Então, vamos lá. Se o paciente não tiver entubado, a ventilação deve ser feita de forma intercalada com as compressões, 30/2, mesmo que seja no ambiente de UTI, tá? Se o paciente parou, ele não está entubado, 30/2. E após a intubação, tomar cuidado com essa insuflação do AMBU, tá? Não insuflar o AMBU inteiro, apenas metade ou 1/3 dele. E a ventilação deve ser feita numa frequência com cautela, tá? De uma ventilação a cada 6 segundos, mais ou menos 10 por minuto. Se não, pode acontecer essa vasoconstricção cerebral causada pela própria massagem, né? Muita gente aqui pode ser pai de pets. E eu não sei se você já teve a curiosidade de procurar a lista dos cachorros mais inteligentes do mundo. Sempre vai estar lá, Border Collie disparado em primeiro lugar, né? Mas, veja só, esse aqui é um Bulldog.
Veja como às vezes ele respira. Taquipneia para torar, né? O que é que você acha que acontece com o fluxo sanguíneo cerebral dele? É uma teoria que eu tenho, mas será que não é por isso que o Bulldog está sempre na lista dos mais burrinhos, dos menos inteligentes, vamos dizer assim? Talvez falte fluxo sanguíneo cerebral, né, para o bichinho. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então você já percebeu que para que a massagem cardíaca seja de alta qualidade, dois mundos completamente opostos têm que coexistir. A pessoa que é responsável pela massagem está lá elétrica, 100 a 120, é velocidade, é força, é intensidade. Ela tem que estar mais ou menos nessa vibe aí no ritmo do Baby Shark, né? Muito rápido e intenso. E isso tende a contaminar quem está na ventilação. E é justamente isso que causa a hiperventilação. Por isso que para a massagem ser de alta qualidade, quem está na parte de ventilação tem que estar alheio a esse estresse do ambiente lá da massagem. Tem que estar lá em paz, tranquilão, como se estivesse numa praia ouvindo um reggae, né? Eu acho que é uma brincadeira, mas que dá para entender como isso é importante, essa divisão dos mundos aí, né? E mudando a letra do mnemônico, era bosta, agora pura, né? O pura é para lembrar da prancha, né? Para que a gente evite justamente isso aqui, uma massagem cardíaca fofa, né? O colchão do paciente ele vai amortecer o paciente, né? Então ele tem que estar numa superfície rígida, né? Como muitas vezes a parada intra-hospitalar tá no leito, né? Então você tem que colocar uma prancha. Uma vez eu falei isso, pensaram que era prancha de bombeiro. Não é prancha de bombeiro, tá? É a prancha justamente que fica ao lado do carrinho de parada, tá? Ela deve ser colocada embaixo do paciente, ó, tá bom? Durante a reanimação, tá? E a última letra, né, do nosso mnemônico, bosta pura e fedorenta, chegou o fedorenta, a parte final, né, que a gente não pode esquecer, que é ter um mecanismo, é F de fedorenta, F mecanismo de feedback. Isso é fundamental, né? Pode ser um mecanismo como esse, que ele vai ter no monitor lá, mostrando como é que está a compressão, a velocidade, se está retornando o tórax inteiro, né? O índice de performance vai ser visível, mas esse dispositivo é praticamente de muito pouco acesso, né? Geralmente o mecanismo de feedback que a gente usa é o capnógrafo, né? Ou um coach, né? Uma pessoa que vai ficar lá responsável apenas para visualizar como é que está sendo feita a massagem cardíaca externa. Perceber se a frequência diminuiu um pouco, se aumentou um pouco, se a pessoa está comprimindo o tórax inteiro, se está na posição correta. O nome dessa pessoa responsável chama-se de coach, né? Mas na prova do ACLS, a coisa que ele mais quer mesmo é assim que você entubar o paciente, imediatamente você já pede para instalar o capnógrafo. Tem lá esse checkzinho que o avaliador vai estar esperando você falar para ele dar o check. Enquanto você não falar, ele vai considerar como uma resposta incompleta, tá? E assim terminamos o suporte básico de vida, tá? Agora vem uma pergunta importante. Qual é o momento, o segundo mágico, que a partir daquele segundo, todas as ações dali para frente serão suporte avançado? Né? Eu já fiz essa pergunta e algumas das respostas são: após intubação. Não, não é. O paciente pode nem estar intubado ainda e já ser suporte avançado de vida. Ou pode estar intubado e ainda ser suporte básico de vida, tá? Então não é o momento da intubação que define essa mudança, tá? Tem gente que já falou, após chegar ao hospital. Não, o paciente pode estar fora do hospital e já ser suporte avançado da vida. Tá? Após a desfibrilação. Seria quase isso, mas ainda não é esse segundo mágico, tá? Ou após o uso de medicamentos como adrenalina. Também não, tá? Realmente, a desfibrilação e a adrenalina só acontece no suporte avançado. Mas o que define o momento que o suporte básico passa a virar suporte avançado é a partir do momento que você sabe o que causou aquela parada. É o momento do diagnóstico, tá? É por isso que não é nem na chegada do DEA.
É após instalar o DEA e o DEA falar, é um ritmo chocável, um ritmo não chocável. A partir daquele momento, dali para frente, tudo vai ser suporte avançado à vida. Porque se for ritmo chocável, é desfibrilação. Se for ritmo não chocável, é adrenalina. E aqui o último slide, só para ver esse recorte aí do algoritmo, né, do protocolo. Você tem uma PCR, começa as manobras de reanimação, 30 compressões para 2 ventilações. Essas 30 compressões devem seguir lá o bosta pura, né? E usar o DEA assim que for possível, assim que ele estiver disponível. A partir do momento que o DEA chega, ele já pergunta, cheque o ritmo. É chocável, choque? A partir desse momento que você sabe qual é o ritmo, chocável ou não chocável, a partir daquele segundo mágico, vamos dizer assim, tudo dali para frente será o suporte avançado à vida, que será a nossa próxima aula, né?